Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como tá todo mundo? Hoje, né, esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Olá, bom dia, boa tarde, gente. Tudo bem? Que delícia conversar com vocês hoje nessa tarde, no horário de almoço, né, que geralmente a gente tá mais tranquilinha. Então hoje a gente vai bater um papo muito legal com a Gabriele Viana, que é terapeuta e consteladora, que eu tenho muito orgulho de ser a minha terapeuta. E hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre a importância da terapia, né, do processo terapêutico e um pouquinho também do processo multiprofissional, multidisciplinar na cirurgia bariátrica, né, que é um processo muito importante, uma cirurgia muito importante e que transforma vidas mesmo, né? E o importante é a pessoa ter essa consciência do pré, do pós-operatório. Então a gente vai. Ei, Renata, tudo bem? Que delícia você aqui. Então, assim, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre essa questão. A cirurgia bariátrica, né, pessoal, é uma cirurgia, como eu falei, é uma cirurgia que pode transformar muito a vida da pessoa, né? E ela é uma cirurgia importante, é uma aliada importante no tratamento da obesidade, no tratamento de várias condições de comorbidades, principalmente quando o paciente já vem apresentando uma pressão, não, uma hipertensão, um diabetes tipo 2. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E será que a gente está pronto, né, para fazer esse tipo de cirurgia? Será que a gente está pronto, preparado psicologicamente, nutricionalmente, para poder fazer esse tipo de cirurgia? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tira um pedaço do estômago, tira, né? Mas e a fome? A fome vem de onde? Né? O que eu estou alimentando? Então hoje a Gabi vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então eu vou esperar só ela chegar para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Podem ir mandando as perguntinhas de vocês. Lembrando que a live vai ficar salva no meu perfil. Então vocês podem revisitá-la sempre que puderem. A Gabi vai contar um pouquinho da história dela também. Ela fez a cirurgia há alguns anos e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente também. Só esperar ela entrar aqui e a gente já começa. Enquanto isso, vocês podem ir mandando perguntas, já podem ir mandando perguntas. Oi, Lid, que saudade! Tudo bem com você? Constela também já entrou. Então vamos lá. Só aguardar ela entrar aqui. Tudo jóia, graças a Deus. Só um minutinho. E aí, gente, então me conta. Vocês conhecem alguém que já fez a cirurgia? Né, a Lídia, a Renata também são nutricionistas. Obrigada. Também são nutricionistas, né? E aí, vocês já trabalharam com esse tipo de paciente? Já precisaram, né? Já fizeram algum tipo de intervenção nutricional? Conta um pouquinho aí depois da experiência de vocês, né? Se o paciente teve resultado. Oi, Gabi! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A Bruninha tá falando que também tem uma prima que fez a cirurgia. Legal. É legal compartilhar com todo mundo que fez ou que quer fazer, né? Porque é um tema Sim, bastante polêmico, né? Importante aí. com certeza. Então, Gabi, eu já dei mais ou menos uma introdução para o pessoal do que a Uhum. gente vai falar um pouquinho hoje, como que vai ser a nossa conversa. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua história pra gente. Tá. Eu
hoje, né, trabalho como terapeuta. É, eu fiz a cirurgia bariátrica há 12 anos. E esse é um tema que eu sempre tive vontade de falar, mas eu ainda não tinha encontrado uma oportunidade adequada. Estou bastante focada na questão da carreira nesse momento, que tem sido uma demanda muito grande de consultório, né? Uhum. Mas quando a gente começou a conversar, eu falei, acho que estava faltando uma nutricionista na minha vida para poder dar uma alavancada nesse projeto aí, né? Porque é um tema muito sério, né, Alessandra? A gente estava Sim. conversando outro dia, é, a obesidade, ela é um assunto muito sério na saúde hoje. E as Uhum. pessoas acreditam muito que a redução do estômago vai resolver o problema delas, né? Quando na verdade não é assim que funciona. E eu acho muito importante a minha fala, porque eu estou no lugar de fala de quem fez, de quem passou Isso. pelo processo, né? E como terapeuta, eu sei o alcance disso e eu, particularmente, não era uma pessoa obesa. Eu sempre fui muito grande, né? Com 12 anos eu já tinha o meu tamanho, eu tenho 1,73 m, então eu era muito grande, meus ossos são muito pesados, então assim, eu era a famosa cheinha, né? Uhum. E na adolescência eu comecei a engordar, então assim, eu não tinha um biotipo de pessoa magra, eu era bem cheinha, assim, mas eu não era gorda nem era obesa. Com o Uhum. passar dos anos, na minha fase adulta, eu tive uma série de questões psicológicas mesmo, e quando eu me dei conta, numa fase muito desafiadora da minha vida, eu estava pesando 120 quilos. E eu não me via. Uhum. O dia que eu abri umas fotos no computador, que eu me vi, eu levei um choque naquele momento. Eu comecei a chorar desesperadamente porque eu não me reconhecia. De um ano para o outro, eu tinha engordado 20 quilos. E eu não estava vendo nada daquilo acontecer comigo. E, Uhum. obviamente, eu não tinha nenhum problema de tireoide, que eu sonho de todo gordinho é fazer um exame e falar que tem problema de tireoide, né? Porque aí colocar a culpa na tireoide, tá tudo resolvido, né? É. Eu não tinha problema de tireoide, não tinha problema nenhum de saúde. Mas aí, com o passar do tempo, como eu comecei já estava com obesidade mórbida e nem tinha me dado conta, eu comecei a ter problema de triglicéridos, eu tinha muita dor no joelho. E eu cheguei numa fase que, assim, eu podia fazer qualquer dieta que eu não emagrecia mais. E Uhum. antes, é bom lembrar que eu fiz todas as loucuras possíveis, imaginárias nesse mundo, né? De meu Deus, que tem todas as dietas da lua, da sopa, do repolho. O repolho é uma coisa que eu não consigo nem ver na minha frente. Dieta da E USP. exato. E aí tomei medicamento, uma medicação fortíssima, emagreci 30 quilos. Isso foi quando eu estava Uhum. formando na faculdade. Fiquei linda, maravilhosa, esbelta. Quando eu me dei conta, eu engordei 60. Então, ou seja, eu dupliquei o meu peso num período de uns 3, 4 anos, né? Uhum. E eu realmente não vi isso acontecer. Eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que vão ficando obesas ao longo da vida. E tem tudo muito a ver com a nossa condição emocional, com a nossa Uhum. autoestima, né? Eu não tinha autoestima, eu estava passando por um processo muito desafiador. Então, assim, quando eu tive um rompimento, assim, afetivo de um noivado, que eu me dei conta de como eu estava, de onde eu estava, o que eu estava fazendo com a minha vida, né? E aí Uhum. eu comecei toda uma construção. Você me para, se eu estiver falando demais, você vai me falando aí o que é para eu falar, onde que é para eu parar, tá? Tá. Se você quiser que eu já entre na história da cirurgia, eu já posso entrar, mas se você quiser me fazer alguma pergunta antes, é, né, a respeito do assunto, ou se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente está aqui à disposição. Não, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a tomada de decisão da cirurgia. Sabe, o porquê que você resolveu fazer, não, agora é isso, eu vou fazer a cirurgia. Como eu falei, eu estava exausta. Eu já tinha feito Uhum. todas as dietas possíveis e eu estava num processo terapêutico há muito tempo. Eu faço terapia desde que eu tinha 20 anos, então eu estava num processo terapêutico. E aí, quando eu tive esse rompimento desse noivado, eu falei para a psicóloga, quando eu cheguei lá no dia seguinte com essa questão, que eu tinha me visto do tamanho que eu estava, eu falei, olha, eu quero operar.
Ela falou, você não vai fazer isso agora de jeito nenhum, você não tem condições emocionais de suportar essa cirurgia agora. Falei, Uhum. então o que que eu preciso? De uns 6 meses? Ela falou, vamos acompanhando. 6 meses, mais ou menos, para um ano. Falei, então tá bom. E aí eu entrei profundamente na dor que eu estava vivenciando, trabalhei muitas minhas questões, mas já naquele momento, parece que o universo vai guiando a gente, né? No dia que eu Uhum. despertei, eu tive uma conversa com uma amiga no trabalho, ela tinha uma tia que tinha feito, ainda era uma coisa relativamente pouco falada, né? 12 anos atrás. Ela falou, se você quiser eu te levo lá, você conversa com minha tia e tal. Nesse dia eu recebi um e-mail de uma amiga falando de uma cirurgia. Eu não tinha comentado nada com ninguém. E aí eu abri o e-mail e vi o nome de um médico. E aí eu liguei na clínica e aí a secretária falou que tinha consulta para ir 3 meses. Eu já marquei. Falei, já vou lá olhar para ver como é que é esse negócio. E nessa época eu não tinha noção de quanto eu pesava. E Uhum. aí eu fui fazendo a terapia, fui ficando, né, mais fortalecida e tal. E a minha psicóloga na época falou para mim o seguinte: eu não tenho conhecimento nenhum, né, desse processo. Eu vou estudar para te apoiar. Ela acho que na época era meio contra, assim, ainda tinha muito tabu em cima disso, né? Eu falei, então tá bom, então você estuda, porque se você não estudar, eu vou arrumar outra e vou fazer. Ela já sabe como que eu sou, quando eu coloco um troço na cabeça, ninguém me tira, né? Mas ela teve muito cuidado e ela foi muito competente, assim, de conduzir esse Uhum. processo. Aí ela começou a estudar e tal. E aí, quando eu fui no médico, eu cheguei lá toda prosa, né, falando assim, eu vou ter que engordar para fazer a cirurgia, porque tem que estar com obesidade mórbida. Eu não tô com obesidade mórbida. Quando eu subi na balança, que eu vi que eu tava pesando 120 quilos, eu entrei num desespero, eu comecei a chorar ali mesmo. E aí a secretária foi me pegar para me levar lá para o médico, né? E ela viu eu chorando. Ela me perguntou se estava tudo bem. Eu falei com ela, eu falei, não, tá tudo bem não. Eu descobri que eu tô pesando 120 quilos agora, não tem como eu estar boa não. Aí ela falou, isso é muito comum. As pessoas não Uhum. veem quanto elas estão pesando. E quando elas sobem na balança, elas assustam, mas fica tranquila. Aí eu entrei no consultório chorando, o médico também já sabia, né, do processo, a gente começou a conversar. E aí ele me deu a lista de exames, era muito exame, era muita coisa, e falou, olha, como você está nessa consciência terapêutica e tal, você olha o tempo que você quer. Se você quiser me procurar lá para janeiro, a gente conversa e a gente marca. Tá bom. E assim eu fui. E aí eu fui estudar, fui ler, fui me inteirar, conversei muito, né? A minha psicóloga estudou demais da conta. Ela, nossa, ela se desdobrou para poder me apoiar mesmo, né? De uma maneira bastante profissional. E quando eu me dei conta que eu já estava preparada, eu fiz todos os exames, aí você passa por psiquiatra, você passa por psicólogos, né? Um monte de coisa. A psicóloga ficou muito resistente de me dar o laudo, e aí eu falei para ela, eu falei, olha, se você não me der, eu vou procurar outra psicóloga, porque eu estou te falando que eu estou no processo terapêutico, eu estou sendo acompanhada, eu não sou irresponsável, eu sei da gravidade que é essa cirurgia, né? E uma coisa que me Uhum. chamou muita atenção no médico foi que ele foi muito sensato, e ele falou para mim, falou, olha, Gabriele, você tá muito nova. Eu acho que eu tava com 32 anos. Ele falou assim: você tá muito nova. Você pode morrer na cirurgia? Pode. É uma cirurgia de grande porte. Mas você também pode morrer de uma diabetes, você pode ter um infarto, você já está com triglicéridos nas alturas, você é muito nova para estar nesse sobrepeso todo. E aí Uhum. aquilo ficou batendo na minha cabeça. Eu falei, e para mim foi assim, Alessandra, foi a última saída, porque eu já tinha esgotado todas as possibilidades. Mas Mas eu acho que você muito foi muito, mas eu acho que você foi muito responsável, né? Assim, no processo, né? Você não foi de uma hora para outra, você simplesmente não resolveu num dia e foi lá e fez, né? não. Você foi muito responsável, você entendeu aonde que estava a sua dor, você entendeu de onde vinha a sua fome. Que eu acho que isso é muito importante, assim, as pessoas às vezes elas não percebem de onde vem a fome. E elas tratam o físico, né? O físico que eu falo, não a parte de emagrecimento em si, o físico do o ato de tirar o estômago, né? De cortar um É, pedaço. E as pessoas muitas vezes acham que isso é o que vai fazer tirar a fome, que é isso que vai resolver o problema. E na verdade não é isso que vai resolver o problema. Né? Então, assim, a importância do processo no pré-operatório, principalmente, é isso. Né? Também da reeducação alimentar no pré-operatório, porque a pessoa também ela vai se chocar um é, pouco depois, né, da cirurgia. e foi um negócio tão louco que era uma coisa que eu queria tanto fazer, porque eu já estava tão mal, assim, eu já não aguentava mais lidar com aquilo,
que eu tinha pânico de hospital, pânico. Se falasse comigo que você tem que dar a ponta no dedinho do pé, eu corria, eu amarrava o dedo e não ia, entende? E aí, quando eu tomei essa decisão, parece que eu fui tomada por uma força e com muita consciência. Por quê? Uma coisa que eu comecei a ler lá atrás, antes de fazer, foi sobre a questão da compulsão. Nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Uhum. Quando eu comecei a estudar constelação e quando eu comecei os atendimentos de consultório e a gente vai aprofundando, a compulsão é um vício, né? É uma forma de Uhum. um vício. Então, se a gente não trata a causa, ela vai deslocar. Então, assim, as pessoas muitas vezes fazem a redução nessa tentativa e aí o que acontece? Depois ela vai ter uma compulsão por álcool, por sexo, por compra, por jogo, né? Então, assim, ela desloca de lugar, ela não fica, ela não é resolvida, né? Eu costumo falar o seguinte: quando você opera, você faz a redução, você opera só o estômago, a sua cabeça está funcionando do mesmo jeito. Então, se você não Exatamente. trabalha o que dispara você, quais são os sentimentos que te fazem comer, você vai continuar tendo o mesmo problema. E aí você vai começar a buscar preencher aquele vazio, porque quando você come compulsivamente é como álcool, é como a droga, você está tentando preencher um buraco que está na sua alma, Uhum. né? É, Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito atenta para eu não ter esse tipo de coisa, né? Porque eu falava, eu tenho que tratar a causa, que senão eu vou amanhã, eu tô bebendo, tô fazendo outras coisas que não vai ser legal para mim. eu conheço pessoas, inclusive, que fizeram, não só a redução, mas eu conheço uma pessoa que ela passou por um processo de emagrecimento muito abrupto e ela trocou a compulsão alimentar dela por uma compulsão religiosa. É, E foi muito pesado, ela teve que tratar, foi muito, muito sim. pesado. A Bruna está perguntando aqui como que a nutrição auxilia no processo psicológico, porque muitas vezes, quase sempre, a gente come os nossos sentimentos. E é verdade, né? A gente come os sentimentos mesmo. Isso é um processo, na verdade, normal de todo ser. A gente comemora, né? Então, se a gente comemora, a gente come para poder, se a gente está feliz, se a gente está triste. E a nutrição, ela pode auxiliar muito nesse processo psicológico quando a gente entende que a gente tem que alimentar o corpo, né? A alma a gente alimenta com outros tipos de procedimentos, de processos, né? Então, assim, se você acha que você precisa ter um hobby, se você tem um animalzinho, cuidar da casa, cuidar de si mesmo, do físico em si, mas a nutrição, a gente alimenta o corpo, né? A É. gente mata o que você está comendo, na verdade, né? Você está matando a sua Por fome, isso a sua vontade de comer, eu acredito muito num trabalho multidisciplinar, com né? Então, certeza. assim, eu acho que uma coisa não anda sem a outra. E eu estava tão consciente desse processo que uma Uhum, semana antes de eu operar, eu comecei a desacelerar. Eu comecei a uhum, comer menos, eu fui tomando sopa de noite, né? Para eu sentia que eu precisava limpar meu organismo um pouco, né? Então, assim, foi uma uhum, semana que eu comi muito pouco, que eu já tinha diminuído muito a minha alimentação para eu me preparar. E aí o preparo da cirurgia é um preparo bastante agressivo, né? Você toma laxante, tive que ficar em casa um dia antes ou dois, eu não lembro. Você fica muito uhum, fraco. Então, assim, quando eu fiz a cirurgia, e eu fui muito, muito, muito abençoada. Por quê? Eu não tive nada, eu não tive sintoma, eu não passei mal, eu não fiquei entubada, não aconteceu nada comigo. A única coisa que eu tive foi o seguinte: eu tive uma crise de ansiedade depois da cirurgia, que uma semana depois eu descobri que foi o medicamento que era o Plasil que eu não podia tomar, que dava essa sensação de ansiedade, que um monte de gente tinha isso e não sabia. Foi essa uhum, que eu tive. E quando eu vim para casa, me deu uma crise de tosse na primeira noite com a barriga. E a minha cirurgia é aquela que corta a barriga. Na época não tinha laparoscopia. E me deu uma crise de tosse, eu tossia, eu falava, pronto, vai arrebentar esses pontos aqui tudo, eu tô lascada. Eu passei a noite sentada, né? uhum, Então, aí o médico falou, não, é normal, porque você foi entubada na hora de fazer a cirurgia e tal, toma um antialérgico, vai melhorar. No outro dia eu já estava bem. Eu tive muita dificuldade para dormir, porque eu gosto de dormir de bruço, então foi uma coisa para adaptar, né? E eu fiquei com muito medo de comer, muito medo. Então eu não tinha vontade de comer. E esse foi um uhum, perigo que as pessoas correm, que eu passei por isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui super tranquila. No primeiro dia que ele liberou a alimentação sólida, porque a gente fica um tempão tomando sopa, né? E assim, no início você faz o legume, você coa, você toma só aquela água. Então, nem isso. Então, assim, é um é. processo mesmo. Eu não E eu sentia acho que fome.
Eu acho que, na verdade, esse é o grande baque que as pessoas têm no pós-operatório inicial, né? Que é o Se a primeiro cabeça não grande. estiver boa, né? Exatamente, quando a cabeça não tá boa. Porque as É, pessoas, eu acho que hoje em dia isso já é muito mais. As pessoas são muito mais preparadas para esse sim. pós-operatório físico, né? Sim. Não o mental, mas o físico, porque elas saem da cirurgia, elas já sabem como que vai ser a dieta É. pós-operatória. Mas E tem aí, se gente você que com 15 pensar, dias come churrasco e passa mal, vai não, para o hospital de novo para fazer laparoscopia, para fazer com endoscopia. Eu tive certeza. uma colega de trabalho, foi para um churrasco, comeu, morreu, quase morreu entalada. Eu falei, gente, eu não É. conseguia nem olhar para a comida, eu vou comer carne. Mas Falta aí de a gente consciência, entra né? muito nessa questão do, exatamente, do processo pré e Sim, pós-operatório, né, de sim. terapêutico e na autorresponsabilidade, né? Se você Total, tá naquilo ali, total. você tá, né, se você tem que ter a responsabilidade. Poxa, eu não poderia, mas eu tô fazendo, então. É, e eu vejo muita gente responsável. Muita gente que Uhum, faz sem fazer um processo terapêutico. Na época que eu fiz, às vezes a pessoa pagava para fazer, não fazia, se o plano não liberasse, a pessoa pagava, a pessoa nem estava com obesidade mórbida. E aí depois a pessoa continuava comendo, bebendo, enfim. A pessoa não tinha consciência de que ela tinha que trabalhar o problema psicológico dela primeiro para depois enfrentar a cirurgia, porque é um conjunto de coisas. Eu acho que a nutrição ela entra no pós, né? Quando você está fazendo um processo desse, aí depois você precisa de um acompanhamento. E aí, o que aconteceu? Na primeira vez que eu comi comida sólida, eu entalei. Nesse dia eu entrei no banheiro e comecei a chorar. Falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Minha Nossa Senhora, nunca mais eu vou comer. E eu fiquei 3 horas no banheiro passando mal. 3 horas. Aí eu fiquei com pavor de comer. Aí o que eu fiz? Comecei a tomar só sopa. Aí eu fazia comidinha amassadinha, assim, eu comia isso aqui, né? Ainda como muito uhum, pouco. Comia isso aqui e só sopa. E o médico falava: você precisa colocar alimentação, você precisa colocar alimentação. E eu barrigando aquilo ali. E fui, né? E aí, quando uhum, deu 3 meses de cirurgia, aí eu tive um sintoma psicológico importante que eu acho que vale a pena falar dele aqui. Quando deu 3 meses de cirurgia, eu me peguei numa tristeza, mas numa tristeza. Eu chorava. Aí eu cheguei na psicóloga e nessa semana eu fazia acompanhamento semanal. Eu cheguei assim, aos prantos e falei com ela, falei, acho que agora o bicho pegou pro meu lado, eu tô com depressão. O que que eu vou fazer? Ela falou, Gabriela, você não tá com depressão. Você tá sentindo a abstinência da comida. E é aí que você entende que é um vício mesmo, né? Igual a uhum, droga. Ela falou: se você estava feliz, você comia. Se você estava triste, você comia. Se você estava com raiva, você comia. Se era para celebrar, você comia. Você não tem a comida mais como válvula de escape. Então você precisa uhum, agora se reencontrar. Você precisa agora se descobrir. Você precisa aprender a cuidar de você e descobrir o que você vai fazer com essa emoção. E aí a gente começou a trabalhar mesmo, sabe? Aí a gente foi entrando e tal, e aí eu fui me organizando novamente. Então, assim, nessa época eu nem precisei tomar medicação. Não era uma depressão, era uma fase do processo. Eu confesso que eu fiquei muito receosa, eu falei, pronto, agora lascou, né? Agora eu arrumei mais um uhum, problema na vida, mas não era. Por isso que eu falo que essa psicóloga foi fantástica para me ajudar. E aí eu fui fazendo acompanhamento e a coisa foi melhorando, né? Então, uhum. assim, eu entendo que são processos. Não adianta você querer fazer Isso. uma cirurgia hoje e amanhã você tá zerado, magrelo, né, Uhum, felizona e tal. São processos. Eu fiquei, Alessandra, um ano praticamente sem sair, sabe? Sem beber, sem comer doce. Não, mentira. O que aconteceu? Aí eu tenho que contar um negócio aqui que é triste, mas eu tenho que contar. Eu trabalhava na Nestlé, né? Eu fiz a cirurgia em janeiro. E eu não comi doce nesse período. Eu falei, não vou comer. Porque o médico tinha me avisado sobre o famoso dump. isso. Aí um belo de um dia passado a Páscoa, lá para maio, às vezes eles pegavam os ovos de Páscoa e distribuíam pra gente. Nesse dia eles quebraram um monte de ovos de Páscoa, colocaram na mesa da gente, assim, a gente trabalhando. E eu comecei a beliscar. Eu não comi muito. De repente, a menina que trabalhava na minha frente, ela olhou para mim e ela falou: o que que aconteceu? Eu perdi a cor. Comecei a suar, me deu taquicardia. Eu falei: eu vou desmaiar. Na hora que eu falei: eu vou desmaiar, eu já fui Já pro tava chão. desmaiando, né? Não, eu falei: eu já vou pro chão porque eu desse tamanho. Falei: eu vou deitar, eu não consigo ficar sentado porque eu vou cair. Aí eu deitei no chão e começou aquela taquicardia, aquela suadeira. Falei: eu tô morrendo.
E aí eu Uhum. não me dei conta do que era, né? Aí foi aquela confusão, chegando gente, não sei o que, não, vou te levar para o hospital. Eu falei, vou para o hospital, não, vou para casa. Não, você vai para o hospital. Eu falei, aí eu liguei para o médico. Aí ele falou assim, a minha amiga ligou para o médico, aí ele falou, olha, isso é um dumping. Ela comeu doce? Ela falou, comeu. Muito pouco, mas comeu. Ele falou, então o organismo dela já reagiu, porque ela estava sem comer doce. Já tinha uns 4 ou 5 meses que eu não colocava um doce na boca. E doce é minha Uhum. perdição. E nessa época eu consegui ficar bem. E aí eu vim para casa praticamente assim, desfalecida, né? Com a pressão lá no dedo do pé, porque eu nem medi, e dormi uma tarde inteira. Aí eu entendi que era o danado do dump. E aí eu falei, eu não Isso. posso brincar. E o doce é o meu É. ponto fraco até hoje. E na verdade o dumping ele tem vários gatilhos, né? Mas geralmente é uma quantidade maior de carboidrato que a pessoa come, pode ser ou de gordura. Então pode ser, por exemplo, às vezes o gatilho do dumping ele pode ser um doce, mas ele pode ser álcool. Então às vezes se a pessoa toma muita cerveja, ela pode ter o Sim. dumping, né? E só para as pessoas entenderem, o dumping é uma reação fisiológica, né, do corpo ao excesso de carboidratos. Então é como se a pessoa entrasse numa hiperglicemia, numa hipoglicemia rápida, assim, muito rápida, então ela tem os sintomas quase que de um diabetes, mas não é um diabetes em Eu si. achava que eu Ela estava tem a suadeira, infartando. ela acha que ela tá morrendo, o coração acelera, você sua frio, e aí, É. nesse momento, a gente realmente, a alma tá saindo do corpo, né? Aquele momento que Eu você fala, achei que eu Deus, estava tendo um estou infarto. chegando. É, E aí, nessas horas, vinha na minha cabeça assim: o que que eu fui inventar de fazer esse negócio? Meu Deus do céu, eu isso, sou muito doida, né? Mas aí depois você é. vai entendendo e vai cuidando para aquilo não aconteça de novo. Exatamente. E aí eu acho que esse é um ponto importante, porque o que que acontece? Quando a gente faz uma cirurgia de grande porte como essa, né, que Aham. mexe muito com vários aspectos, então ela mexe com o aspecto psicológico, com o aspecto nutricional, não só com o aspecto físico da pessoa, porque o próprio processo de emagrecimento mexe muito com o psicológico, porque Total. depende do porquê que você engordou. Porque a gente não engorda de uma hora para outra. E a Não. gente não engorda sem motivo. Ninguém Sim. engorda sem motivo. Ah, porque eu como demais. Ninguém come demais sem motivo. Você Sim. come por N motivos, né? A gente já conversou sobre isso, muitas pessoas que me conhecem sabem disso. Eu engordei muito durante muitos anos para me esconder mesmo, por processos terapêuticos, né? Por processos que eu passei na vida, né? Enfim. E quando eu descobri que eu estava alimentando esse tipo de coisa, esse tipo de que eu estava nesse Emoção, né? processo, isso, Uhum. de emoção, eu comecei a me tratar e comecei a perder o peso que não era meu. Porque, assim, existem pessoas que convivem normalmente com a obesidade e que estão bem desse jeito e tá tudo bem. Desde que, né, que você esteja saudável, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é quando isso começa a te atrapalhar, Vai é te quando isso incomodar. começa a te É, incomodar. E eu é. acho que quando a pessoa ela passa por um processo radical como é a cirurgia e que ela é necessária na grande maioria dos casos, né? Ela não é Uhum. uma cirurgia que você fala assim, nossa, não, ninguém vai fazer, que é um tabu. Hoje em dia ela é muito menos, graças a Deus, ela é muito mais Sim. divulgada, né? A gente tem muito menos tabu sobre isso. Mas eu acho que a grande questão é o seguinte, porque o paciente, como ele passa por esses processos, a importância dos profissionais nessa ajuda é essa. Porque, igual você falou dois pontos importantes. Primeiro, eu fiquei com muito medo de comer depois da cirurgia, né? Igual você falou, morri de medo. E aí, o que que acontece? No seu caso, você procurou ajuda rápida e você não teve nenhum tipo de carência nutricional grave. Mas Não, muitos tive, pacientes tive. têm essas Eu carências. tive. Ah, você Eu teve. Você teve tive. anemia, né? Tive. É, o que que aconteceu? E aí, com o negócio de eu não comer, eu tomava sopa. E aí eu Uhum, tomava sopa, fazia aquele caldinho de carne, colocava ali, mas era assim, era uma vasilhinha assim, a casta-pau era assim, ó, desse tamanhozinho assim. E eu levava, minha marmita era isso. Na hora que eu abri minha marmita no trabalho, o povo falando, não tem condição, você vai cair, uma mulher desse tamanho, não tem condição. E eu ficava com muito medo de comer. Então, eu fiquei uhum, comendo só coisa pastosa, só uhum. tomando suco. Eu tomava muito café, que foi uma grande besteira que eu fiz. E aí, quando eu comecei a ver também que eu começava a me dar taquicardia, eu parava, né? Aí chegou num ponto que aí a gente vai fazendo exames, muitos exames de sangue no início. Eu acho que era mensal, depois trimestral, depois semestral. E aí eu comecei a ver que a minha ferritina começou a despencar e a minha B12 começou a despencar. Então eu comecei a ter que tomar injeção de B12 e fazer a ferritina. Nessa época eu tomava oral. Uhum. E aí eu achei um pouco assim, o médico não me orientou tanto nessa parte nutricional. Então eu falei, quer saber? Eu vou procurar uma nutricionista.
E aí eu fui para uma nutricionista e aí ela me ensinou a comer de novo. E aí eu fui aprendendo. Eu tinha que mastigar 10 vezes mais do que o normal para eu não entalar. 10 vezes Uhum. mais para eu não vomitar. Eu vomitava muito. A gente, isso é chato de falar, mas foi um sintoma que eu passei. Nossa, qualquer Uhum. coisa eu vomitava. E uma coisa que eu não consegui comer mais depois da cirurgia é carne de boi. E eu não sou fã de Uhum. carne, então para mim não foi sofrido, né? Mas eu cheguei num ponto que eu fui tomando a ferritina oral e ela não estava fazendo efeito. Mas eu ia no médico, o médico me dava, eu tomava e tal. E quando foi um dia, eu conversei com uma tia minha que é enfermeira. E eu mostrei meu exame para ela. Ela falou assim: olha, eu não sei como é que você está em pé, não. A minha ferritina estava 1. Aí ela falou: Tá pode faltando. marcar um hematologista. Aí eu fui para hematologista e aí eu tive que tomar na veia. E Uhum. aí esse procedimento virou um procedimento padrão. Por quê? Aí você explica essa parte. Aí o meu organismo não absorvia mais a B12 e perdia muito fácil a ferritina. E nessa época também eu tive um problema de mioma, então eu tinha muita hemorragia. Então eu estava perdendo sangue demais. Para piorar, a anemia instaurou e não foi embora. Uhum. E só a alimentação não conseguiu segurar. Então eu É, tive que fazer esse tratamento tipo anual. Depois eu passei deve ter uns 2 anos que eu fiz. Mas a B12 eu tomo praticamente de 6 em 6 meses uma injeção. só para explicar o contexto, é porque o tipo de cirurgia que você fez, você mexeu um pouco no intestino também, né? Mexeu. Então, Uhum. a sua absorção de nutrientes, né, gente, ela é feita, a grande maioria, pelo intestino. Então, quando a gente tira uma parte do estômago do intestino, esses nutrientes, eles não são absorvidos. E eles podem não ser absorvidos por vários motivos, né? Seja ele N motivos. A B12, principalmente, e o ferro, eles são muito absorvidos nesses órgãos. Então, quando a gente faz esse tipo de cirurgia mecânica, você vai ter que suplementar. 90% dos pacientes que fazem qualquer tipo de bariátrica, eles são suplementados durante um período, ou eternamente, ou durante um É, grande, né, o um centro eu período. tomo desde que eu operei, tem 12 anos. Eu tirei Isso. uma época, aí eu fui numa endócrina, ela falou: esse é o tipo de medicamento que você não pode tirar, porque ele tem É, micronutrientes que fazem falta para vocês. porque por mais que a gente consiga ter uma condição boa de nutrientes com alimentação equilibrada e saudável, esses tipos de processos mecânicos ou alguns tipos de condições autoimunes e imunológicas, né, que a pessoa já vem com isso, elas não, a gente não consegue suprir mesmo com a nutrição, não. E, na verdade, a gente tem alguns problemas pós-cirúrgicos que a nutrição atua, de fato, rapidamente. Primeiro é a perda proteica, né? Porque a gente tem uma grande perda de proteína. Porque como o Sim, paciente ele fica só tomando esses caldos durante muito tempo, e igual você falou, ele tem medo de comer. Porque se ele come, alguns, né? Porque se ele come e eu passa tive. mal, É, então eu ele tive vai ter muito. esse medo de comer, esse receio de comer, esse, esse medo mesmo. Então, ela, ele começa a ter uma perda muito grande muscular. Além da Sim. perda de gordura, ela tem uma perda muscular. Né? Então, se a gente não, ou fazer uma intervenção nutricional, seja no sentido de suplementação mesmo, ou de alimentação, a gente piora muito o quadro do paciente pós-operatório. E ao longo do tempo, né, ao longo da vida dele, ao longo do tempo. Então, é uma reeducação alimentar mesmo, né? E é uma reeducação de processos, igual você falou. Porque não tem jeito, gente. É como se fosse um balão, você vai enchendo de água. Aí, quando você diminui o balão, não vai caber o É. mesmo tanto de água que cabia antes, né? E o que eu achei interessante no meu processo foi porque eu vi algumas pessoas que estavam próximas de mim emagrecer tudo muito rápido, né? Então, Uhum, assim, o meu processo foi assim: com 15 dias de cirurgia, eu tinha emagrecido 13 quilos. E aí eu lembro que quando eu voltei a trabalhar, eu voltei com 15 dias de atestado. Quando eu uhum, cheguei lá na empresa, eu tava verde, né? Eu tava igual uma parede. E eu já tava desinchada, porque eu tava muito gorda, né? Então, assim, eu tava desinchada. O meu gerente olhou pra mim e falou assim: de que você operou? Ninguém sabia. Falei: de que você operou? Falei: redução de estômago. Ele falou: some da minha frente agora, você vai voltar pra casa nesse momento. Eu não quero você aqui, que se você desmaiar, tiver um piripaque aqui, eu não sei o que eu vou fazer com você. Eu falei: não, sou. Eu tô bem, o médico me liberou, eu não podia dirigir, então alguém tinha que me levar no trabalho. Falei com ele: eu tô muito lenta, né? Porque eu tô com uma uhum. condição, eu tô comendo muito pouco, então se eu tô muito lenta, eu não vou conseguir trabalhar no ritmo normal de trabalho meu.
mas eu vou ficar aqui. Se eu sentir mal, eu sento lá na outra sala, tinha uma sala separada, eu deito lá um pouco. Pode ficar tranquilo, se eu sentir alguma coisa, eu te falo. Até se eu precisar de outra testada daqui uma semana, eu te falo, pode ficar tranquilo. E ele ficou desesperado. Toda hora ele olhava pra mim, toda hora ele chamava a menina que trabalhava comigo e ficava, fica de olho nela, se ela passar mal aqui, você já viu. Um outro gerente ficou sabendo, queria me expulsar de lá. Não, você vai embora, você vai trabalhar de casa. Eu falei, não, gente, tá tudo bem, eu não vou morrer, não, fica tranquilo. Vocês vão ficar livre de mim Uhum. fácil, não, e tal. Então, assim, eu tive muito apoio, graças a Deus também, da empresa. As pessoas foram muito solidárias. E aí, quando eles me viam comendo, eles ficavam desesperados. Falavam, gente, uma pessoa não pode comer só isso, não. Eu falava, gente, mas é isso, é um processo, né? Então, eu levei um ano, eu emagreci em um ano 50 quilos, né? Então, assim, tem gente que eu vejo que emagrece em 3 meses e volta a É. engordar, né? E aí eu emagreci E, muito mais, depois eu fui ajustando o meu peso. Então, assim, hoje eu devo estar, assim, uns 5 quilos acima do que eu estava naquela época, que é o uhum, aceitável pela cirurgia, né? uhum. E eu acho que isso é importante para as pessoas perceberem que o emagrecimento, de qualquer que seja a forma dele, é um processo. Assim É. como, né, o autoconhecimento é um processo, assim como você se tratar de qualquer dor é um processo, né? Porque as pessoas elas têm essa ansiedade de querer, a gente é muito imediatista, né? Então a Sim. gente quer curas milagrosas e é por isso talvez que essas dietas de bolso, né, essas coisas, essas dietas de internet, as pessoas que seguem, que tomam fórmulas milagrosas, não necessariamente medicamentos, porque os medicamentos, dentro de um processo médico, né, dentro de um processo que seja necessário, às vezes ele é necessário, né, como a cirurgia é necessária na maioria dos casos de obesidade mórbida. Mas as pessoas, elas procuram, a Bruna tá falando que a gente quer tudo para ontem. A gente quer É, tudo para ontem. E a gente é. quer cura milagrosa. Quando eu trabalhava em Diamantina, eu falava muito com os pacientes, sabe? Igual, por exemplo, quando a pessoa ela tem um diabetes, ela tem uma pressão alta, e alguém te vende um produto milagroso, um chá milagroso que vai curar alguma coisa, você compra, porque você está Não, você desesperado. tá Porque você não desesperado, né? entende, você não entende essa É, dor. Você não quer é, tratar a sua dor, você quer tratar o problema. Mas é. você não quer tratar a causa do problema lá atrás, Não, né? é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Gabi, sobre isso, sobre essa questão de tratar um pouco essa dor do comer demais, da compulsão alimentar. E vou fazer o seu merchan, né? Que a Gabi ela trabalha no Constela, né? Que é ela e a Amanda, e elas têm as pílulas da constelação, a página delas é muito bacana, todo mundo, quem não conhece, corre lá para ver. E esses dias, ontem elas falaram muito sobre compulsão alimentar. Esses dias não, ontem não, foi terça-feira, né? Foi terça. Falaram muito sobre compulsão alimentar, né? Que a gente estava falando sobre compulsão alimentar nesse período de quarentena. Mas a Tá. compulsão, ela é real, ela não é só agora no período de quarentena, né? E a compulsão por tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre essa questão da compulsão e da importância de tratar esses medos. Uhum. Então, a compulsão, a obesidade, né, e os vícios, a constelação vê de várias formas. E a gente não pode falar que é isso ou é aquilo. A gente precisa Uhum, ver o caso da pessoa, estudar a história da pessoa, adentrar no campo familiar dela para a gente saber de onde originou. Mas a uhum, compulsão, ela tem, ela pode ter, por exemplo, no caso das drogas e da bebida, ela pode ter alguma conexão com a ausência do pai, né? uhum, E, como eu estou falando, não tem caixinha fechada, não é para todo mundo, a gente precisa estudar, mas a gente já viu que tem a ver com a ausência do pai, a obesidade na mulher pode estar ligada com a mãe, com a falta da uhum, mãe, ela está comendo para poder cobrir aquele vazio que ela sente com relação à ausência da mãe, que na alma dela ela sente, às vezes a mãe nem é ausente, mas ela sente, uhum, né? Essa semana na Pílula da Constelação a gente falou sobre uma vertente que a gente estudou um pouco, sobre o período da pandemia, porque algumas pessoas pediram para falar sobre esse tema, que nós estamos rememorando coisas da nossa ancestralidade nesse momento, porque nós estamos presos, né, dentro de uhum, casa. Então, assim, é como se nós estivéssemos acessando o campo da nossa ancestralidade, onde teve falta de comida. E onde estava isso? Nas guerras, na escravidão, nas imigrações, né, porque as pessoas vinham para o uhum, Brasil
aqui nós estamos falando de Brasil, passavam meses viajando no navio, às vezes faltava comida, então a pessoa está emaranhada lá atrás, que o emaranhamento é como se ela estivesse conectada lá atrás, lembrando da dor do ancestral, e aí ela está comendo por ela e por eles, né? Então a Uhum. gente ainda falou, olha para isso, respira, se pergunta para quem que você está comendo, porque muitas vezes você está comendo para alguém também, né? Uhum. Então, assim, as causas são várias, são diversas. E a compulsão, toda compulsão, depois de muito estudo de aprofundamento, a minha professora de aprofundamento de constelação, ela chegou à conclusão que toda compulsão tem uma busca pela morte, né? Seja ela qual for. Então, assim, você está num nível Uhum. de insatisfação inconsciente, né, na maioria das vezes, que no final das contas você quer morrer. Porque se você come demais, você está detonando seu corpo. Se você bebe demais, você pode ter um acidente, você pode morrer. Droga, mesma coisa. Tudo em excesso Uhum. te leva para morrer, né? Então, assim, quando a gente olha para essa dor e a gente começa a trabalhar, e vale lembrar que não é um mês de terapia, 2 meses de terapia. Eu tenho 26 anos que faço terapia. Eu, pessoa, faço terapia, né? De vez em Uhum. quando eu tenho recaídas com alimentação. Normalmente está me faltando alguma coisa, ou eu estou mais ansiosa, ou eu estou mais triste, eu vou aonde? No doce. Então, teve Uhum. períodos nesse processo meu, eu fui uma pessoa que não voltei a engordar, né? Então, assim, eu estou muito bem, graças a Deus, a minha saúde está muito bem. Eu não tive pele caída. Para você ter uma ideia, eu nunca fiz plástica, né? Eu já fui em médicos que falam assim, não é possível que você fez redução de estômago. Não tem condição de você ter feito redução de estômago. Eu falo, fiz. Aí quando eles veem o corte na minha barriga, eles falam, gente, mas você tem que ser estudada, porque você é a minoria. E eu não voltei a engordar. Então, Uhum. isso tudo é uma coisa que é muito séria. E aí, nesse processo, algumas vezes eu engordei um pouquinho mais, aí eu corri para nutricionista, fiz um ajuste para poder ficar bem. E também, Uhum. quando você falou da perda de músculo, né, de proteína, depois desse processo todo, eu comecei a sentir muita dor no corpo, né, aqui nessa região, na lombar e tal. E aí eu busquei uma profissional na época para fazer um pilates. Ela falou: você não tem um músculo mais. Você É. tá igual uma borracha, né? E aí eu Uhum. fui fazendo um trabalho e aí a consciência corporal foi voltando, né? E uma coisa Uhum. que eu acho importante falar, que é uma coisa assim, sintomática quando você emagrece muito. Você não se reconhece, né? E É aí o isso, isso eu queria processo que você falasse. psicológico É. é fundamental. Eu me peguei um dia, eu saí para comprar uma calça jeans. Eu vestia 50, gente. Eu pesava 120 quilos. Então, a minha calça, eu cabia dentro de uma perna da minha calça, que eu vesti um dia para ver. Eu cheguei numa loja e a mulher me perguntou: qual que é o seu tamanho? Eu falei: 48. A mulher olhou para mim e falou: não, moça, você não veste 42. Eu falei: visto. Aí minha amiga olhou para mim, olhou para ela e falou: moça, traz uma calça 42 para ela. Eu falei: gente, vocês estão doidos, eu não vou entrar na calça 42, tá vendedora. Eu vou trazer só para você ver. E aí, quando eu entrei, que eu vesti a calça, que a calça fechou, eu fiquei parada na frente do espelho, me procurando no espelho. E aí eu comecei a chorar dentro da loja e falava: gente, eu tô vestindo uma calça 42. E eu olhava pro espelho e eu não me via magra. Do mesmo jeito que eu não me via gorda naquela época, lá atrás, que eu assustei, até eu me reconhecer magra, eu levei um tempo, né? Então, assim, quando eu coloquei aquela calça, que eu falei: gente, eu tô vestindo 42, não acredito nisso. E Uhum. aí eu comecei a fazer um trabalho. E aí um dia na terapia, eu tava falando disso, e ela falou assim: você ainda não se vê magra. Então a gente precisa fazer esse trabalho, esse reencontro com você mesmo. E aí foi o meu resgate da autoestima, né? Então, nesse 1 ano que eu fiquei em casa, eu passei por muita coisa. E foi um período bastante sombrio, porque eu ficava muito em casa, eu não saía, eu não dava conta de sair, eu estava muito cansada, eu ficava muito fraca, né? Porque eu comia muito Uhum. pouco. Então, esse primeiro ano, eu fiquei em casa, sabe? Então, assim, depois no ano seguinte, que aí eu já estava magra, eu já estava mais fortalecida, eu comecei a sair, aí que eu fui fazendo a reconstrução da minha autoestima. E aí eu me Uhum. vi como mulher. Então, assim, foi um negócio assim, eu nasci de novo depois que eu fiz esse É, processo. e eu acho que isso aí é uma questão extremamente importante. Ó, meu Por amigo quê? Fabiano tá aqui que não me deixa mentir. Ele trabalhava comigo nessa época aí, ó. E eu acho que isso é muito, muito, muito importante a gente falar um pouquinho, porque o que que acontece? Muitas pessoas, quando elas passam pela cirurgia ou por processos de emagrecimento, né, abruptos,
elas começam a desenvolver transtornos alimentares. Quando ela Sim, não tem um apoio psicológico, né? Um apoio nutricional importante. Então, assim, isso é muito sério, porque a pessoa ela já está num processo de perda nutricional, né? E ela desenvolve um transtorno. Porque isso é normal, a gente não se enxergar magro, ou a gente não se enxergar gordo em determinados momentos, né? sim. Aí isso começa a ser um transtorno quando a gente começa a tomar atitudes para que aquilo não volte, para que aquilo seja pior. Então, a maioria das pessoas, maioria não, mas grande parte das pessoas, quando ela não tem um acompanhamento, ou ela desenvolve uma compulsão por outras questões, porque o ato físico de comer para ela vai ser difícil, né? Então ela Sim. desenvolve um alcoolismo, ela desenvolve, igual a gente falou no início, né? Qualquer outro tipo de compulsão, ou ela desenvolve um transtorno alimentar, ela pode desenvolver um transtorno alimentar, né? Uma Sim, bulimia, a uma bulimia, anorexia, e isso é anorexia, muito sério. Porque, sim, gente, a compulsão alimentar, ela também é um transtorno alimentar, né? total. Tanto para mais Não, quanto para menos é um o dia transtorno. que eu me dei conta que eu tinha um vício, aí eu percebi que eu tinha um problema sério. E aí Uhum, eu percebi que eu precisava olhar para aquela dor de verdade. uhum, Porque eu entendi que era um vício. E a gente não uhum, aceita. A gente pensa, ah, não, eu sou gordinha, ah, não, tô bem, ah, não, não, meus exames estão ótimos. Porcaria nenhuma. Né? uhum, E eu tinha zero de autoestima nessa época. Então, assim, falar que eu tava bem gorda era a maior mentira que eu podia contar. E eu falei, eu não vou ficar contando essa mentira pra mim mais, não. uhum, Então, esse transtorno aí, eu tive um efeito rebote. Eu não sei se você já ouviu falar muito, mas eu não conseguia dormir. uhum. Eu tive insônia de passar a noite em claro. E aí eu chegava para trabalhar, eu tinha virado a noite acordada, e aí eu dormia às 6 horas da manhã, o relógio despertava, eu tinha que levantar para trabalhar. Então teve um dia que eu desmaiei no trabalho. E aí o médico falou para mim, você precisa entrar com uma medicação para dormir. E nossa, para mim aquilo foi a morte. Porque eu já tinha tido lá atrás depressão e síndrome do pânico, eu tinha tomado remédio, para mim foi uma das piores coisas que podiam ter acontecido, porque eu tinha assim vergonha de tomar remédio, né? Bobeira, porque naquela época eu É. não tinha entendido. E aí ele falou, Gabriela, ou você toma um remédio para dormir, ou você vai ter um colapso. E aí eu Uhum. comecei a tomar remédio, muito contrariada, mas o meu Ops. organismo não aguentou. E meu Uhum. sono nunca mais foi o mesmo. Então, eu hoje tenho muita dificuldade para dormir. Então, o que que eu Uhum. fiz? Eu comecei a procurar, depois de um tempo, eu tomei medicação durante muito tempo. Aí foi o médico que me passou mesmo, né? Ele me deu uma dosagem mínima. Depois eu procurei um psiquiatra, a gente foi fazendo acompanhamento, e aí depois tentaram trocar o remédio. Não, me deram um remédio pavoroso. Comecei a comer até o pé da mesa, não sabia nem o que estava acontecendo. A ponto de um dia que a moça que trabalhava comigo me chamou na cozinha e falou: Gabriela, você tá grávida? Eu falei: que grávida, você tá doida? Falou: Gabriela, você tá comendo demais. Eu falei: gente, ela falou assim: eu nunca te vi comendo assim, você não para de comer. Aí eu fui ler a bula do remédio. E a bula do remédio falava que tinha episódio até de sonambulismo da pessoa comer de noite. Falei: nunca mais eu tomei. Joguei fora, falei: não quero conversar com esse remédio mais não. Aí voltei no É. médico, ele ajustou com outro medicamento. E aí, depois que eu já estava num processo terapêutico, eu comecei a conhecer a terapia holística, que é o que eu trabalho hoje, né? E aí eu comecei a fazer reiki, comecei a tomar floral, aí eu comecei a minimizar o impacto daquilo e fui tirando o remédio aos poucos, né? E tomando essas medicações mais naturais. Mas o meu Uhum. sono nunca mais foi o mesmo. Então, esse foi um efeito que eu tive. Porque assim, eu Uhum. tenho saudade da época que eu deitava e dormia a noite inteira. Se eu quisesse dormir de tarde, eu dormia. Então, assim, para mim é um desafio muito grande. E aí, É. esse tipo de transtorno que você está falando aí é muito sério, porque muita gente desenvolve bulimia. E outra coisa, a Uhum. pessoa começa a tomar leite condensado. É muito comum esse caso de leite condensado. Ela Demais, toma, demais. porque você não mastiga, né? Você toma e a pessoa começa a engordar, e ela fica desesperada e começa a provocar o vômito, e aí começa a bulimia, né? E é por isso que muitas pessoas desenvolvem alcoolismo mesmo também, por causa Também. do líquido, né? Porque tudo que é líquido é mais fácil, né? Da É, digestão é, Agora, essa questão do leite condensado, isso é clássico. é. Muitos pacientes, mas são muitos, não são poucos, gente, são muitas Sim, pessoas, né? E aí sim, isso entra em vários processos, porque a pessoa ela começa a desenvolver dumping um atrás do outro por sim. causa disso, e aí ela começa a vomitar, e aí ela acha que ela tem que emagrecer dessa forma, que assim ela vai emagrecer mais rápido, e não é assim que funciona, não. E Essa tem questão do pessoas que voltam a sono, engordar tudo, né? A pessoa volta a engordar tudo de tem novo, muitas né? pessoas, Porque o estômago muitas dilata, pessoas. né? E tem pessoas que fazem até, chegam a fazer até mais de uma cirurgia, Nossa, porque eu não elas concebo um não negócio têm. desse, não. É.
E aí a gente entra muito, Gabi, eu acho, nessa questão da autorresponsabilidade, né? Sim, Do porquê que você está fazendo a cirurgia. Você está fazendo a cirurgia porque você quer parar de comer, ou você está fazendo a cirurgia porque você quer tratar um problema, né? Porque nesse caso, quando o paciente ele chega a ponto de fazer uma cirurgia bariátrica, ele está com uma obesidade mórbida que é um problema, um né? Que não é problema uma sério. obesidade, não é uma obesidade saudável, né? Existe obesidade Sim, saudável, não vamos falar que não existe, não, porque ela existe. sim, sim, Mas nesse momento ela não é mais saudável, né? sim. E você falou a questão do sono, a insônia ela realmente ela pode ter vários motivos, né? E essa a cirurgia ela pode provocar assim por causa dos processos bioquímicos também e da questão Sim, da ansiedade, né? Da questão da eu pessoa não se ouvi, encontrar, não se não, eu descobrir. ouvi falar que é como se tivesse um choque no seu organismo e o metabolismo processa tudo muito rápido e aí o seu organismo entende que você está em colapso, ele te deixa em alerta, né? Exatamente. Então, assim, os Uhum, primeiros 3 meses é o período que a gente emagrece mais. Eu acho que nos primeiros 3 meses eu emagreci uns 30 quilos. Agora eu uhum. não vou lembrar, mas eu acho que foi isso mesmo, uns 30 quilos. Então, assim, o corpo assusta, né? Porque você tinha uma reserva ali gigantesca. E de repente você começa a perder aquela reserva, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então É, parece que dá um choque no organismo mesmo, sabe? O meu acho que não foi nem ansiedade, não. Eu acho que foi do processo mesmo. E depois, conversando com outras pessoas lá na frente, que tinham feito, às vezes a gente ia no. Eu ia muito no médico, tinha que ir de 6 meses. Você conversava e a pessoa falava, eu também tenho, eu também não consigo dormir. E a maioria das pessoas ficava tomando remédio e falava, ah, tá bom, e ia aumentando a dose do remédio. E eu falei, não, não vou ficar tomando, vou ficar refém desse remédio o resto da vida, não. porque o que acontece? Toda privação alimentar, toda privação de nutrientes, principalmente de glicose, né? Principalmente de carboidratos, o organismo ele realmente entende que você está matando ele. Né? É como se fosse isso. É como se fosse uma hipoglicemia na diabetes, por exemplo. O Sim, paciente, quando ele está em hipoglicemia, ele está em alerta. Por isso que a gente transpira, por isso que a gente soa, por isso que a gente entra em desespero mesmo, né? Vamos dizer assim, porque o corpo acha que você está matando ele. Então, sim. tudo que você comer, ele vai querer guardar. Só que você não dá alimento para ele. Então, ele guarda o mínimo necessário e vai guardando. Então, é por isso que esse processo ele é muito importante e ele precisa ser lento. Porque se É, ele, lento que eu falo assim, né? Depois de um processo cirúrgico, ele vai ser mais rápido do que uma reeducação sim, alimentar. com Isso é fato. certeza. Mas ele precisa ser lento. O processo de emagrecimento, seja ele qual for, ele precisa ser lento. Porque o que as pessoas precisam entender é que o processo de engorda, ele é lento. Só que a gente só percebe quando ele já chegou num ponto que ele No está limite. É. no limite, mas ele é lento. A pessoa ela não engorda, salvo alguns tipos de condições metabólicas, a pessoa não engorda 30 quilos, 40 quilos, 60 quilos de um dia para o outro. De Né? uma Ela às vezes semana para demora outra, né? 10, 20, 30 anos para chegar naquele peso, para engordar aquele peso. Então é lógico que ela não vai demorar 10, 20, 30 anos para emagrecer, mas ela não vai emagrecer 30 quilos em um mês, né? Essas coisas muito milagrosas, isso é muito ruim, isso é muito benéfico, maléfico para o organismo. Então, É. as pessoas precisam entender essa questão do processo, de ser E é do lento. mesmo jeito que um processo terapêutico com outro viés, que não a obesidade, ele leva um tempo, né? Porque às vezes você passou uma vida inteira tendo um comportamento, uma vida inteira tendo uma dor, você não vai. É o que eu falo da constelação. Tem gente que quer fazer uma constelação e sair pleno, resolvido do consultório e fala: minha vida tá linda agora. Não é assim, são processos, né? Todo Uhum, mundo que está aqui comigo há muito tempo, tem muita gente aí na live, sabe que é um processo. E cada camada que vai descendo tem mais coisa para ser trabalhada. Então, assim, uhum, é coisa de uma vida inteira, né? Pela constelação a gente sabe que é da ancestralidade toda que está para trás da gente. Então, assim como num processo terapêutico, o processo de emagrecimento, ele não é do dia para a noite, ele não é rápido, ele não é milagroso, né? Mesmo uhum. optando por fazer uma redução de estômago, você tem um longo caminho pela frente. E é uma coisa que você tem que Desculpa, cuidar gente. Eu tô o tentando resto sair do da sol. vida. Você não Uhum, tem como parar, né? Então, assim, se eu descuido um pouco, se eu como um pouco mais de doce, eu passo mal, né? E de vez em quando eu tenho que fazer um ajuste na minha alimentação, sim, né? Eu tenho que uhum. olhar e falar, opa, aqui não tá bom, não. E eu dei muita sorte. Não, eu dei muita sorte, gente. Eu sou muito sortuda. Porque eu não sou da atividade física. Eu não sou da maromba. Eu nunca fui. Eu fiz pilates, faço, paro, faço, passo, fiz atividade física, fiz zumba, fiz samba, mas eu nunca fui aquela pessoa assim, disciplinadinha com a atividade física. E a minha pele é Uhum. muito firme. Então, assim, nesse quesito eu dei muita sorte.
né? Eu fui na fisioterapia essa semana, ela falou assim, você é muito fubazeira, você tá toda podre aí de novo, porque você não tá fazendo... Pois é, pandemia. Ela falou, deixa de ser mentirosa, vamos fazer atividade física. E aí eu voltei pro Pilates, né? Falei, pelo amor de Deus, me atende, porque eu não tô dando conta desse negócio, não. Porque o corpo da Uhum. gente sente tudo também, né? As emoções ficam todas guardadas aqui. Então, por isso eu Sim. acho que o trabalho é um trabalho multidisciplinar. É Uhum. nutrição, atividade física, terapia, se precisa, um psiquiatra em algum momento, né? Então, assim, a equipe multidisciplinar, ela é fundamental nesse processo. E não adianta você Sim. querer fazer as coisas da sua cabeça, não, porque você vai pagar um preço alto. Então, é melhor você ir com consciência, você procurar saber, você estudar, você se cercar de bons profissionais. Eu achei muito Uhum. importante a gente fazer essa live hoje sobre esse assunto, e depois eu quero fazer lá no canal do Constela também, e a gente vai bater um papo lá e chamar outros profissionais também, porque esse é um tema muito polêmico. As pessoas É, brincam muito com isso, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer esse alerta, todos os profissionais que trabalham nessa área, porque esse é um tema muito sério, né? E as é. pessoas precisam ter consciência da seriedade desse tema. E eu acho interessante que, assim, hoje existem várias clínicas que são especializadas, né, na cirurgia bariátrica, elas fazem, os profissionais fazem só isso. E eu estava estudando um pouco sobre isso esses dias, sobre essas clínicas, a maioria é multiprofissional. A maioria tem um psicólogo, a maioria tem, quando não tem um nutricionista, indica um nutricionista. A maioria tem um conveniado que seja da educação física, ou Sim, seja, da fisioterapia. E isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Porque as pessoas precisam começar a se ver como um ser completo, é. né? E não Pra só tudo, como né? uma boca, um estômago, enfim. A gente é um ser completo. Então a gente precisa da parte terapêutica, a gente precisa da parte nutricional, porque é uma coisa que eu sempre falo, a gente come para tudo. A gente sobrevive porque a gente come, porque a gente dorme, né? Porque a gente se faz uma higiene e porque a gente cuida da nossa mente. Então, a parte, ser psicólogo, ser nutricionista, ser terapeuta, às vezes é um pouco mais complicado porque a gente depende muito do paciente, né? A gente depende muito da autorresponsabilidade da pessoa. Eu não Isso é dependo de muito ninguém, minha importante. filha. Cada um com o seu problema, não depende de ninguém. Eu faço a minha parte. Vocês fazem o de vocês, eu não quero nem saber. Eu não sou mãe de ninguém. Eu já deixo claro. Ah, porque deixa eu te falar, isso aí eu sei que tem que fazer. Eu não vou fazer, não. É o que eu falo. A pessoa tem que ser adulta. Eu quero fazer uma Uhum, redução de estômago, então seja adulta. Vai procurar estudar, vai procurar bons profissionais e arque com as consequências. Porque também tem gente que quer operar e no dia seguinte quer comer tudo normal. Aí a pessoa quer o uhum. quê? Um milagre. Milagre não existe, gente. Né? Então, O, assim, as o- pessoas que acabam de comer, acabam de operar e vão para um churrasco, tem o que na cabeça, gente? Quer morrer, só pode. na verdade, assim, e isso é um problema médico até, sabe? Não só um problema físico, né, para a pessoa, um problema psicológico. Que às vezes a pessoa ela acaba de fazer uma cirurgia e ela faz esse tipo de coisa, ela estoura um ponto, né? Ela pode ter ela pode ter um problema sério e ter que voltar para a mesa de cirurgia. Quando eu Então isso fui é muito sério. na nutricionista, nessa época que eu não estava conseguindo comer, ela ficou impressionada como que eu estava bem. Apesar da anemia, ela falou assim, nossa, sua pele, né? Ela foi falando tudo. Ela falou, olha, eu tenho pacientes que eu acompanho, porque ela era especializada nisso, e tem Uhum, pacientes que eu acompanho que tiveram problemas na cirurgia e estão com sonda para o resto da vida. Tem casos gravíssimos. Aí quando você vai uhum. ver o que é a vida da pessoa, por trás tem uma série de problemas psicológicos, uma série de Sim, inconsequências. Às vezes tem erro sim. médico? Tem, né? Mas tudo pode acontecer. Então, tipo assim, o Rafael escreveu assim: quando as despedidas da pessoa antes de ir para a cirurgia para rodízio, teve um conhecido de uma amiga que ele fez, tipo assim, uma orgia gastronômica. Ele era obeso mórbido mesmo, mas assim, sei lá, acho que ele pesava 160 quilos. Ele fez isso e ele faleceu. Ele Uhum. faleceu na mesa de cirurgia. O organismo dele era gordura pura, sabe? Então, assim, a minha consciência já foi o contrário. Eu fiquei uma semana tomando sopa, porque eu queria É. que meu organismo estivesse limpo, Eu não sei se né? as pessoas já assistiram, tem um programa da TV americana, né, que é Quilos Mortais. Ele trata só de pessoas obesas, mas a obesidade mórbida, pessoas É acima de 300 200 quilos, quilos, né? 300 quilos. É, é. É. E o processo que eles fazem é exatamente esse. A pessoa passa por um longo período de reeducação alimentar para ela Sim, entender que isso é um problema, que ela precisa tratar disso. Ela faz um processo terapêutico. Muitas vezes não o pré, que eu acho que nesse ponto eles falham.
mas no pós geralmente tem, e no pré um pouquinho antes, e é aí que eu acho que tá a diferença de o paciente vai seguir ou não vai seguir, sabe? O paciente vai encarar ou não vai encarar. Porque Sim. na hora que ele entende o processo, na hora que ele entra no, que ele entende o processo, ele entra no processo, tudo melhora. Gabi, a gente está terminando o tempo, faltam pouquíssimos segundos. Eu queria